Então, bastante cuidado. A gente vai falar de fungo, eu vou falar para vocês como cortar, como fazer, tá? Então vamos primeiro para a plantação. Muita gente aqui me pergunta, Luiz, qual o vaso ideal, né, para eu plantar minha planta? Tá? Se você plantar ela num toco, ela vai. Se você deixar ela sem nada, ela vai. Alguém que tiver a oportunidade de buscar uma planta dessa, uma foto de uma planta dessa na Tailândia, ela está lá em cima da árvore e o pessoal acha ela pela raiz. Tá? A raiz dela ela é uma planta de raiz. Não corte jamais a raiz de uma planta dessa. Só se estiver seca já. Tá? Então jamais vocês cortem a raiz. Tá? A raiz é a boca da planta. Ela vai comer ali, aproximadamente 70% do alimento vai entrar pela raiz, 30% pelas folhas. Ok? Beleza, gente? Então vamos lá. Para plantar essa planta, eu tenho vasos de plástico, vasos de barro, vasos de madeira, e esse aqui é o vaso transparente. Esse vaso, gente, é pena que os fabricantes eles não querem injetar vasos maiores, vasos bacanas desse aqui. Quando ele é transparente, o enraizamento recebe luz e se desenvolve muito melhor. Quando você vê, ele é caro, principalmente os que têm filtro UV, porque se você comprar sem filtro nenhum, passa 6 meses, você já aconteceu isso, você pega o vaso e ele se desmancha na tua mão. Tá? Então ele tem que ter esse filtro. Aquele de madeirinha, então, é bom. Também. Aí vamos lá que eu já tô. Então, gente, ó, se eu deixar alguma coisa, vai... Pode customizar esse vaso transparente? Oi? A gente não pode reaproveitar? Pode, todo vaso, gente, pode ser reaproveitado, a pergunta dela. Você pode lavar o vaso, você só não pode pegar o vaso que sai de uma planta e já colocar outra direto. A gente lava... Estou falando desse transparente, a gente pega embalagem de outros produtos, esteriliza, faz o buraquinho e faz o vaso para a planta. Desculpa. Você fazer o vaso, tipo de uma Pode. bacia, de um Pode, tem muita gente que faz, eu já fiz, normal. Se ficar legal. É que a gente passa depois de um tempo, a gente começa a receber os amigos, né? Aí a gente se pega aqueles escorredor de prata, até escorredor de macarrão. Aí o negócio fica feio, né? Aí o pessoal começa a tirar sarro da gente. Então aí a gente vai mais pro vaso mesmo, né? Tá bom? Mas você pode usar tudo, até pote de paçoquinha, que é super mais transparente que esse e é resistente também. Sabe aqueles potes de paçoquinha que vende paçoquinha em torrãozinho? Você pode usar aquilo lá, é excelente, principalmente para cataceto. Tá? Então, gente, ó, voltando aqui. Vocês estão vendo, ó, tem vaso esse. Esse aqui, geralmente você vai ver os vasos coloridos, eles são reciclados, de plástico reciclado. Tá? Os marrons, nem preciso levar corante para mudar de cor, porque quando você mistura, geralmente cai o marrom. Você vai ver que tem vaso mais baixo, tá? Ó, vocês querem ir passando para ver? É levinho, tá? Vai passando. Esse vaso, gente, é o único que a gente fala assim, eu não vou plantar qualquer orquídea aqui. Esse é especialmente para cimbidium. Vocês já viram uma planta que parece um capim-cidreira? Tem aí na exposição, ela dá um monte de flor. Tá? Aqui para vocês são beneficiados, vocês têm um inverno bem rigoroso. Quem não tem esse inverno rigoroso, vai ser muito difícil de ela florescer. Porque se você pegar o nome, lembra que eu falei, você botar lá na internet, você vai ver que ela não é brasileira, ela vive no alto de montanhas, de dia é um calor tórrido, ela está na pedrona lá com um pouco de substrato de terra, né, que seria o substrato dela, e de noite ela fica coberta de neve, totalmente coberta de neve. E ela precisa desse choque térmico, essa diferença, calor e frio, para florescer. Muitas vezes, né, a gente vê o pessoal no começo, vai lá e bota gelo, cobre a planta de gelo, e a gente brinca, não é a mesma coisa. A gente fica, o orquidófilo é a primeira situação. Você pôs? A primeira coisa do orquidófilo, a gente fica meio doidão, sabe? A gente quer experimentar tudo. E é legal isso, a gente aprende muito com isso. Tá? Continue experimentando e não tenham vergonha disso. Tá? Porque a gente evolui por isso, pela nossa curiosidade. Se não tivesse curiosidade, não haveria evolução. Então, gente, esse aqui a gente só usa para cimbidium mesmo. Porque ele é muito fundo e a orquídea não se enterra muito, tá? Essa que você falou, Qual? essa planta que você falou agora, Ah. ela é de terra ou ela é de... A gente fala terra, né? Sapatinho é de terra? Não. O meu é. Não.
Essa é de terra. A gente planta na terra. A gente ensina as pessoas a fazer. Se você for, por exemplo, em Portugal, que o pessoal gosta de plantar, ela nasce no chão a sapatinha. Então, eu tenho É um trabalho turfa. enorme. Turfa. O que é turfa, gente? Se vocês forem algum dia em mata fechada, vocês vão ver que vocês pisam nas folhas, parece terra, mas é folha apodrecida, deteriorada. E aí mistura com poeira, mas é turfa. Né? Antigamente a gente conseguia vender turfa, tá? Hoje é proibido, porque o pessoal ia na mata, catava tudo e as árvores não conseguiam sobreviver porque aquilo é o adubo delas. Tá? Então o que acontece, gente? São coisas que, se a gente for ver o nosso meio ambiente, às vezes uma coisa que a gente fala, não está fazendo nada. Você está fazendo um desequilíbrio gigantesco, tirando um grão de terra às vezes, né? Tá bom? Bom, por que eu falo? Agora vocês me falam sempre lá, mas do que eu planto? Vaso de plástico, vaso de barro, né? Vaso de madeira. Vamos dizer que você mora em um lugar que é extremamente úmido como eu. Se eu plantar num vaso plástico, a minha planta vai ficar ensopada, porque ele segura mais a umidade, tá bom? Então, por que eu vou escolher o vaso plástico? Se eu tenho um ambiente que é muito seco, né? Não há muita umidade, então você dá preferência para isso, porque ela vai ficar um pouco mais tempo úmida e ela não quer ficar molhada, tá? Então ela vai absorver, tá? Agora, se você mora num lugar extremamente seco, se você for plantar nisso daqui, ele chupa toda a água e a planta fica sem. E a evaporação dele vai se dar por fora. Legal? A questão do buraquinho no vaso, não buraquinho no vaso, para mim, eu não sei se para você se deu diferente, mas para mim, eu planto tanto no fechado como no aberto e vai embora, tá? Existem espécies valquerianas que não gostam muito de vaso fundo, você vai plantar nesses vasos, tá bom? Vasos mais rasos, tá? Então tem algumas espécies que gostam e tem alguns orquidófilos que só plantam aqui porque eles acham que é o suficiente, tá? Bom, então se eu tiver um lugar seco, eu vou dar preferência a plantar em vaso plástico, né? Se eu tiver um lugar extremamente úmido, eu posso optar pelo cachepô, que ele é todo ventilado, é todo aberto, seca muito rápido. Eu posso optar pelo vasinho de barro, tá? Correto? Que ele vai secar um pouco mais rápido. Ok? Olha a pergunta. O vaso de barro, mesmo que ele seja um lugar relativamente seco, você pode, como ele perde a umidade muito rápido, você pode, por exemplo, molhar todos os dias ou a cada 2 dias, digamos assim? Vamos chegar lá. Manter essa umidade? Pode, o secar aí que o que ele está perguntando é se o vaso de barro vai secar mais rápido. Aí eu vou ter que, provavelmente sim. Se você estiver num ambiente seco, você vai ter que regar mais vezes. Mas isso não afeta a planta. Se eu molhar... Não. Digamos que eu coloco um irrigador que eu estou querendo fazer, Sim. para ligar 2 vezes ao dia e uma válvula que vai 2 vezes ao dia, Sim. vai dar aquela pulverizada, não encharcar. Sim. O que ele está falando aí da rega, tá, gente? O que é? Se você tiver um esquema de pulverização, você está no ar. Ela não gosta, a gente confunde umidade de orquídea com ela estar sempre molhada. Ela quer umidade do ar. Não é que ela tem que estar sempre lá debaixo d'água, né? Se a gente jogava lá dentro do aquário, ela ia embora. Mas é assim, ela requer umidade do ar, ok? Aquela planta ali, ó, geralmente ela vem assim da Tailândia. Por quê? Se eu for pegar um container com essas plantas e vier em cachepô de madeira, é super pesado, o cara vai pagar uma fortuna. Por isso que é colocado ali. E muita gente pensa que aquele é o vaso da Wanda. Aquele é só para proteger a parte onde está a saída do enrizamento e onde ela pode brotar. Tá bom? Então, gente, é assim, a Wanda, ela gosta muito disso aqui, madeira. Essa aqui? Então, você pode plantar. Dentro daquilo que eu falei para vocês tendo o nome da planta, se você for lá no Google, você vai saber tudo isso. Ou então você vai a uma associação e pergunta, eu tenho essa plantinha, como é que eu faço? Eles vão te ajudar. Tá? É muito legal vocês irem à associação, porque vocês aprendem muita coisa. Eu aprendi muita coisa em associação. Legal? Bom, gente...